E aí galera, tudo bom? Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo! Vocês estão bem, gente? Estão bem, galera. Não tenho visto assim muito comentário, né, ultimamente. O povo ainda tá quietinho, né? Meio encabulado, talvez. Mas tudo bem, gente. A gente entende, tá bom? Mas eu quero ver comentário aí, gente. Vamos lá, vamos botar esse canal pra cima. Eu tô meio agitado hoje. Tô vendo. Ai, gente, nós viemos hoje para uma coisa muito especial. Bom, pelo tema, pelo título do vídeo vocês já viram, né? Nosso primeiro falando do amor de Deus. Do amor de Deus. Ai, nós estávamos pensando, né? O que falar, né? E pensando, falando com Deus. Então, nós decidimos falar um pouco sobre uma passagem bem interessante. Eu vou ler para vocês. É o 24, né? 24. Então, olha, é em Mateus, capítulo 7, e o versículo é o 24. Aí fala assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nossa, forte isso, hein? O que quer dizer um pouco essa passagem? Vamos lá. Alguém já viu uma casa sendo construída? Sim, muita gente já viu, né? Já, com certeza, né? Para poder fazer uma casa, a gente tem que fazer o alicerce dela primeiro, certo? Uhum. Porque uma casa sem alicerce não é uma casa, correto? Não. Não, porque senão não tem como levantar a parede, não tem como fazer nada. Olha que eu não entendo nada de arquitetura, hein, gente? De construção, De né? construção, nada disso. Mas a gente tem que fazer o alicerce, a base dela todinha para poder ela ficar firme, né? Mas agora me diga, essa passagem aqui fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, Sim, certo? certo. Se você não conhece, tenta dar uma lida no texto todo do capítulo, que daí você vai entender mais a passagem. Mas a casa na rocha e a casa na areia. Pensa, se nós fizermos um alicerce lá, todo bonitinho lá na areia e for levantar a casa. Aí daqui a pouco vem o vento, vem a chuva. Você acha que a casa vai continuar lá? Não, claro que não. Por que não? Porque a areia, ela não dá aquela parte sólida, firme, que a construção requer. Mesmo que você use, seja o que você for usar, vai uma hora até a água vai levar aquela areia e vai ficar sem o alicerce. Pode até, porventura, se ela não chegar a cair, literalmente, mas o alicerce vai ficar abalado. Uma hora, ela pode não cair naquele momento. Na primeira vez. No primeiro momento, mas ela vai cair. Porque o alicerce vai ficar, como que fala? Abalado. Fisicamente. E agora, se a gente fizesse essa mesma coisa numa rocha? Sim. Além de ser uma coisa que requer mais sacrifício, mais esforço físico, porque para fazer um alicerce na rocha, né? Nossa. Seria bem complicado. Pensa, ter que perfurar a rocha todinha, ter que vincar bem toda a parte do alicerce para ter a certeza que tá tudo certinho. É difícil. Mas o resultado é duradouro. Com certeza. Duradouro. Pode Então, vir vento, pode vir chuva, que o alicerce vai estar ali, a casa vai estar sustentada por aquele alicerce. Pois é. Da mesma forma, é a palavra de Deus na nossa vida. Se nós seguirmos, né, tudo que foi dito por Deus, tudo que foi ensinado desde criança, né, como fala na palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo que quando ela cresça jamais se desviará dele. Se nós seguirmos isso,
nós estaremos fazendo um alicerce na rocha. E assim, mesmo que a pessoa não tenha um alicerce de infância, Sim. não tenha essa parte da infância com Cristo, assim, na questão de estar aprendendo a palavra de Deus constantemente, como uma coisa já que venha na fase adulta, tudo. Mas o que é necessário? Que a gente deixe Deus firmar, fazer esse alicerce, para que a gente não venha cair para um lado nem para o outro. Por quê? Isso, o que a gente quer dizer é assim, espiritualmente falando, lógico. Por quê? Se você tá com base ali na palavra de Deus, tá firme, você tá assim, vivendo aquilo ali, querendo viver, porque a gente precisa querer. Não adianta a gente ir para a igreja. Falar e não viver o que você está falando. Pois é, não adianta ir para a igreja, não adianta ouvir palavra, o melhor pregador do mundo que for, se você não quiser viver aquilo ali. E para que você viva aquilo ali, você tem que viver com bases concretas, firmes. Porque o que significa tempestade, ou para nós, é de repente uma briga familiar, uma briga entre casal, um problema na igreja, no serviço, na escola, entendeu? No nosso convívio, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida secular, no nosso trabalho. Porque assim, às vezes as pessoas frequentam a igreja, vão. Aí pega, aquela irmã, aquele irmão é uma bênção, e começa a se espelhar naquela pessoa. A pessoa não está fazendo um alicerce bom. É como se a pessoa estivesse fazendo o alicerce da vida espiritual na areia. Por quê? Não é maldito o homem que confia no homem? Então é isso. Então se aquela pessoa, aquele irmão fulano, aquele irmão perfeito, fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer? Vai desmoronar toda a casa da pessoa. Entendeu? Porque ela construiu a casa num alicerce. Entendeu? Por quê? Aí vai falar, mas nossa, eu saí porque fulano me decepcionou. Ou então a pessoa fica na igreja porque por causa de cargo, por conta disso ou daquilo. Não. Nós temos que ter a nossa vida espiritual firmada em Deus. Exatamente. Porque a rocha aqui, nessa história é Deus, né? Através de Jesus Cristo. Então, se nós queremos ter uma vida firme com Cristo, e isso independe assim da questão de religião. Se você quer ter uma vida com Cristo de verdade, um encontro com Ele vai te ensinar qual o caminho que você deve seguir. Com certeza. Entendeu? O que a gente está falando aqui não é religião, placa de igreja, é palavra de Deus. É uma coisa que você tem que serve para a gente aplicar, a gente, vocês, no nosso dia a dia, independente se você é evangélico, católico ou qualquer outra religião. Mas se você quiser ter uma vida plena, viver bem, você precisa o quê? Firmar isso com o coração firme em Jesus, não nas pessoas. Porque é a mesma coisa dentro da família. Eu dei esse exemplo de vida na igreja, mas nós podemos citar exemplos na família. Por quê? Às vezes você casa, aí você vê aquele seu parceiro como no tempo de namoro, de noivado, como perfeito. Ele é perfeito, porque no namoro tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Você está na fase das flores, né? 1000 maravilhas. Tudo perfeito. Aí o que acontece? Aí você fica noiva e continua, tudo perfeito. Você não tá morando junto com a pessoa, você não sabe o dia a dia da pessoa. Preparativos para casamento, tá tudo tão corrido que você nem presta atenção nos detalhes. Mas o que acontece? E eu não tô falando só de ser homem ou mulher, de ambas as partes. Acha que aquele parceiro é tão perfeito, tudo, que esquece que todo ser humano tem defeitos e qualidades. Com certeza. Aí quando casa, que descobre as particularidades da pessoa, aí começa, não era o que eu pensava, não era o que eu esperava, começa a se entristecer, tudo. O que aconteceu? Ao invés dessa pessoa afirmar o sentimento no concreto, no amor, na realidade, na razão, assim, não, deixa eu levar pela paixão do namoro, do noivado, aquela coisa. É como se o amor fosse um alicerce da rocha e a paixão, aquela coisa mágica, fosse um alicerce na areia. Então, tudo que a gente faz com base em coisas que podem ser desfeitas, ou por atitudes, ou por pessoas, é errado. Porque a gente tem que
ter um sentimento pelo que a gente pensa, por aquilo que a gente forma, pelo aquele sentimento que a gente, no nosso coração, a gente faz, não porque o outro falou ou deixou de falar, entendeu? Então, o que a gente quer passar nessa passagem, sim, nessa passagem bíblica para vocês, primeiro serve para nós, é lógico, é que se você passa por um momento de dificuldade, seja na família, seja na igreja, seja em qualquer situação da sua vida, no cotidiano, não se apegue a coisas fúteis, a pessoas, a situações superficiais. Pense ali com a razão. O coração, às vezes, ele atrapalha. Com certeza. Nem sempre o que vem do enganoso. coração é o correto. Sempre você tem que pesar as duas coisas, a razão e a emoção. Se você for sempre guiado pela emoção, cara, não vai dar certo. Ou se você for sempre razão, também não. Também não. Você tem que ser meio a meio. Você tem que pesar as duas coisas na balança. Pesar as duas coisas na balança, porém, com a razão ali firme. Firme, correto. Porque assim, não adianta, se a razão for um pouquinho mais, ainda mais dá certo do que se for o sentimento maior que a razão. Exatamente. Porque mais sentimento vai atrapalhar. Vai causar algum desconforto, algum problema em algum momento. Então, que nós venhamos nos preocupar a isso, a ter alicerces firmes na rocha, a estar firmes em Jesus Cristo, ter certeza dos nossos sentimentos. Para quê? Para que nós não venhamos nos decepcionar, né? No caso, como eu falei da igreja, tem gente que deixa até de ir para a igreja porque o irmão Beltrano o chateou. Não, esquece o irmão Beltrano. Olha pro seu alvo, qual é o seu alvo? Ficar olhando aí pro amigo do lado, ver o que te chateou. Para com isso. Já passou esse tempo da gente ficar olhando pra pessoa. Lembra, o seu alvo é o quê? O seu alvo é o céu, o seu alvo é Deus? Calma, vamos parar, vamos continuar. Esquece tudo que passou, bola pra frente. Pense que Jesus, ele passou tantas coisas, mas Jesus, ele tinha o alicerce dele firmado em Deus. Então ele teve aquela maturidade espiritual toda, não só porque ele estava com pena de nós mortais, queria morrer naquela cruz. Não, porque ele veio, Deus mandou ele para a terra por nós, para morrer por nós. Ele aceitou isso. Então ele criou um sentimento firmado em Deus. Por isso deu certo. Por isso hoje Deus nos deixa, Jesus nos deixou esses exemplos, para que hoje nós pudéssemos nos espelhar nele. Né? A própria Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então vamos olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, seguir os exemplos dele, ter nossa vida firmada em Deus. Tá? Se você não é evangélico, pode discordar de algo que nós falamos, mas assim, isso é o que nós queremos. Né? Então, isso é o que nós queremos. Então, aqui no nosso canal, a gente vai falar daquilo que nós acreditamos. Com certeza. Né? Mas se você não acredita, a gente também respeita a sua opinião. Com certeza. A gente não está aqui para impor nada. A gente está aqui para poder expressar a nossa opinião. Isso. Porém, essa passagem bíblica, se você pegar ela e tirar a questão espiritual, ela continua sendo verdadeira. Porque se você, por exemplo, vai fazer uma amizade, aí você cria aquela amizade naqueles primeiros momentos. Porque quando você arruma um amigo, os primeiros momentos da amizade é fenomenal. É uma coisa mágica. Nossa, que amigo e tal. Mas amigos têm defeitos. Com certeza. Então você não pode esperar que o seu amigo vai ser perfeito para você. Que seu esposo vai ser perfeito para você. Por quê? Porque nós somos seres humanos montados, criados com qualidades e com defeitos. Olha, eu dou graças a Deus que eu aprendi uma vez, eu nunca mais esqueci. O Vini acho que já cansou de ouvir eu falar isso. Que eu aprendi assim, que eu posso gostar do meu vizinho, do meu próximo, de qualquer pessoa. Posso gostar dele com os defeitos e com a qualidade dele. Por quê? Porque eu tenho que separar. Eu tenho que ver se os defeitos dele, eu vou conseguir conviver com isso.
Se eu achar que eu não vou gostar daqueles defeitos que não vai dar certo, simplesmente mantenha o nível amigável da conversa, não se aprofunda na amizade, que não vai ter problema. Agora, se eu acho que aquele defeito daquela pessoa é uma coisa que tudo bem, é um defeito dele, que faz parte, todos nós temos defeitos e qualidades. Então não tem por que eu julgá-lo pelos defeitos dele. É melhor eu olhar as qualidades das pessoas, porque os defeitos já tem muita gente que aponta. Com certeza. Entendeu? Então, independente se você é evangélico ou não, essa mensagem ela vai ter um foco para você. Vai e ter a um gente, ponto certo. né? E a gente deseja sim que nós, vocês, que todos nós tenhamos essa capacidade de nos firmar em coisas concretas, em situações concretas, em Jesus Cristo, para que a gente consiga sobreviver, porque não é fácil. Não, né? Jamais. Não é fácil no trabalho, não é fácil na escola, seja faculdade, o que for. Não é fácil dentro da nossa casa, porque por mais que fale assim, o casal se dá bem e tal, tem aqueles momentos que um ou outro tem que contar até 1000 para não brigar. Com certeza. Porque assim, que nem a gente fala, a gente nunca brigou. A gente nunca brigou porque a gente é perfeito? Não. Porque com certeza, tanto ele quanto eu, em algum momento, e eu acho que é mais ele, mas tudo bem, em algum momento contou até 1000 para não explodir. Tem que ter sempre aquela pessoa que cede um pouco, né? Entendeu? Porque se todos forem bater de frente, gente, pensa o que seria desse mundo. Ou a gente aprende a ceder de vez em quando, ou a gente não sobrevive. Tem essa parte também, né? Porque nem sempre a pessoa que tá falando é a certa. Mas você tem que aprender a ceder tanto a pessoa também, porque você também, às vezes, não vai ficar sempre ouvindo a mesma coisa. Você não vai ser também eu sou o bonzinho, o coitadinho, que eu vou sempre ceder. Não é assim também, não. Você também tem que se expressar. Mas é o que a gente falou, se o seu sentimento, aquilo que você está vivendo ali estiver com uma base sólida, você vai conseguir expressar os seus sentimentos sem agredir. Sem agredir. Porque se a pessoa ela também tiver essa maturidade, vocês vão resolver a situação sem tantos problemas. Só que vai das duas partes. Não adianta um querer ser mais certo que o outro, um querer fazer valer sua opinião, porque o que a gente muito vê por aí, tanto nas igrejas quanto principalmente nas igrejas e dentro de empresas, nos trabalhos, é pessoas querendo, ser melhor que as outras ou impor a sua opinião. E isso não dá certo. Essa pessoa vai ser mal vista, só que essa pessoa vai se achar o coitado. É o coitadinho da história. Tanto na igreja quanto em trabalho, em situações que mais aparece isso. Gente querendo ser melhor que as pessoas, infelizmente, não era pra ser. Principalmente nas igrejas. Mas essa é a realidade. Então, que nós venhamos tentar deixar isso de lado. E como eu falo pro pessoal no trabalho, onde eu trabalho, eu costumo dizer, faça o seu, sem olhar porque fulano fez isso, que eu posso fazer. Não pode fazer? Pronto, não é certo fazer, não faça. Mesmo que A, B, C ou D fez, não faça você. Exatamente. Entendeu? Eu tenho isso sempre pra mim, eu faço a minha parte. É a minha parte, é aquilo que me cabe. Eu não olho para a parte dos outros. Se eu puder ajudar o próximo, beleza, tô ali ajudando. Mas se aquilo vai me prejudicar alguma coisa, não, faça só a minha parte, tá ótimo. Pois é, gente, porque se você tiver sua opinião firmada, se você tiver com a fé firmada em Jesus Cristo, você vai conseguir passar pelas situações, pelas tempestades, por tudo firme, magoado, talvez. A tempestade sempre deixa algum vestígio, né? Que fala. Seja uma goteira, seja uma janela molhada, seja sua roupa que molhou no varal, a tempestade ela vai deixar um vestígio. Quebrou a telha, alguma coisa do tipo. Só que você vai conviver com aquilo ali, até que você conserte, até que você limpe a janela, até que você conserte a telha. Você vai conseguir conviver com isso. Com certeza. Se você estiver firmado. Se você estiver firmado, é uma coisa que você vai conseguir consertar e vai passar numa boa. Agora, se você não estiver firmado, meu querido, prepara, porque vai ter que começar tudo do zero novamente. E assim, a partir do momento que a gente tiver um compromisso com Jesus, um compromisso com as nossas opiniões
mas assim, de forma a defender sua opinião sem agredir as pessoas. A partir do momento que você defender aquela causa daquela forma firme mesmo, você vai obter sucesso. Desde que você não queira passar por cima de ninguém, desde que você não queira ser o coitadinho, se colocar em posição de pena. Não, seja firme, seja forte e tenha fé que isso tudo vai passar. Vai sim. Vai passar, a situação do seu trabalho vai melhorar, a situação dentro da sua família vai melhorar. Tenha fé. Tenha fé, um pouquinho de força, que essa tempestade vai passar, sua casa ali, sua casa, o seu corpo, o seu coração vai ficar firme e tudo vai ficar bem. Ah, pode ser amanhã? Sim. Pode ser daqui a 1 ano? Sim. Pode ser daqui 10 anos? Sim. O tempo é só Deus quem determina. Com certeza. Porém, se nós tivermos fé, tivermos paciência, nós vamos conseguir passar. Com certeza. Uma coisa que eu aprendi, eu ouvi e ficou sempre gravado na minha cabeça. Toda tempestade passa. A gente não fica com chuva aqui durante 1 ano. Tem? Não. Toda tempestade passa. Mas ela tem um tempo determinado. E toda tempestade, quando passa, pode não ser naquele momento que ela acabou de cair. Mas ela sempre traz o sol. Com certeza. Sempre vem, se não é uma tempestade noturna, lógico, mas toda tempestade no final tem um faísquinho de sol, alguma esperança de que aquela tempestade, aquele momento, aquele tempo vai melhorar. Exatamente, que vai surgir um tempo novo, né? Está surgindo um novo tempo, um sol já raiando, mostrando a direção certa das coisas. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Fica um pouquinho da reflexão dessa passagem para vocês. Repetindo então, é Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mas se vocês quiserem dar uma olhada no capítulo todo, é bem legal vocês darem muito bom. uma olhada. É muito bom mesmo. Daí, se curtiu, dá um curtizinho aí pra gente. De repente, se vocês quiserem algum tema eu ia falar isso. sobre isso, falando do amor de Deus, pode até mesmo não ser uma passagem bíblica, de repente algum outro tema. A gente busca informações se a gente não souber para falar, e a gente em algum momento vai fazer um vídeo respondendo, mesmo se não for falando do amor de Deus, se não for uma passagem bíblica, a gente procura fazer um outro vídeo, mas deem sugestões. Sim, tá bem? Nós estamos dispostos sempre a melhorar e atender também a vocês. É isso aí. Então esperamos de coração que vocês tenham gostado e que o Espírito Santo ele trabalhe melhor no coração de vocês sobre essa palavra. É uma palavra que está ardendo nos nossos corações para falar para vocês, e com certeza ela tem um destino certo. É isso aí. Mesmo que seja uma pessoa que vê esse vídeo e que algo que a gente falou servir, tocar essa pessoa, já valeu. Com certeza, valeu e muito. Muito. Então é isso aí, gente. Brigadão mais uma vez e até o próximo vídeo. Até, pessoal. Fiquem com Deus. Um Beijão. beijo e tchau. Tchau.